Olá, pessoal, tudo bem? Está começando mais um programa Por Dentro da Pós aqui na TV Profissão, a TV que toca conhecimento. Eu sou a professora Andressa Munhoz Lompo, eu sou coordenadora dos programas dos cursos de pós-graduação das áreas de arquitetura e design da Uninter. E hoje eu vou apresentar então para vocês essa edição do programa, que é um programa feito pelos coordenadores ali da Uninter, aqui na TV Profissão. E o tema de hoje vai ser possibilidades de atuação na arquitetura e no design. E para conversar comigo um pouco sobre esse tema, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a professora Charlize Mint. Seja bem-vinda, Charlize. Muito obrigada, professora Andressa, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar participando aqui hoje desse programa que vai ser tão esclarecedor para as pessoas que têm curiosidade sobre a nossa profissão ou para o pessoal que às vezes não atua e gostaria às vezes de cursar algo dentro, né? Saber como que se insere no mercado. Eu acho que é muito interessante, né? Uhum. Isso mesmo. Então, como a professora falou, a gente vai comentar um pouco dessa possibilidade, né, de atuação. E nós aqui, como professoras da Uninter, somos também arquitetas e urbanistas, somos especialistas também na área. Eu como professora coordenadora, a Charlize como professora tutora. Então, a gente vai trazer um pouco, né, para vocês dessa questão da atuação do mercado de trabalho, das próprias possibilidades, né, de atuação, porque os profissionais de arquitetura, urbanismo, design, de áreas afins, eles têm realmente muitas áreas, né, para atuar. Então, por exemplo, lá na graduação, né, a gente de arquitetura, né, professora, a gente aprende um pouco sobre paisagismo, sobre restauro, sobre interiores, sobre arquitetônicos, a parte estrutural também. Então, realmente a faculdade ela é repleta, né, a graduação ali de arquitetura e de design também. Então, tem opção de design gráfico, design digital, design de produto. Dentro disso, mas tem o design de experiência. Então, tem muitas opções, né? São leques grandes dentro da atuação. Então, a gente aqui, né, por estar dentro ali na área acadêmica, de ter também contato com o mercado de trabalho, né, que nós temos, então a gente vai tentar esclarecer um pouco, né, trazer algumas opções, algumas possibilidades de atuação dentro do meio, né? Então, conhecer um pouquinho desses nichos. Porque muita gente fala, né, no marketing, quando a gente vai divulgar os produtos, criar, né, uma página nas redes sociais, algo assim. Muita gente realmente fala, né, dessa importância de você ter um nicho, a importância de você se especializar. Então, quais são esses nichos, né? Vamos contar um pouco para o pessoal quais são algumas, né, dessas possibilidades, porque são muitas. Exatamente, são muitas mesmo, professora Andressa. É até muito interessante que quando a gente entra na faculdade de arquitetura, nós nos descobrimos como profissionais multidisciplinares, que a gente tem que aprender um pouco de tudo. Eu, particularmente, na minha época, levei até um pequeno susto, assim, sabe? Que nem sempre a gente é bom em tudo. E isso é legal. No início a gente fica, pô, mas não sou bom nisso. Isso que é legal, porque quando você é bom em alguma coisa e você gosta mais de alguma coisa, você consegue ir para aquele caminho. E eu acredito que a arquitetura e o design, eles transmitem um pouco isso, eles têm um pouco disso. Na arquitetura, você pode se familiarizar mais com a parte urbanística, que é muito engraçado quando um cliente vem falar com a gente e tem coisas que eles não imaginam que a gente faz. Tem uns que sentem até dúvida. Eu não vou mexer com interiores, então eu não preciso de um arquiteto. Ou não, eu preciso de alguém mais focado na parte de design mesmo. Então, a parte de arquitetura, ela tem N caminhos. Desde quem gosta de trabalhar com a parte de urbanismo, pode se especializar nisso. Com a parte de interiores, que é com o que nós somos bastante procurados, às vezes, no mercado. A parte de construção mesmo. O arquiteto, ele pode gerenciar a obra, ele pode também ajudar a equipe do marketing em empresas, ou seja, se especializar na parte de arquitetura comercial. Temos a parte da sustentabilidade, que está presente em várias áreas dentro da construção civil e do design. Eu, inclusive, indo um pouco mais para a parte do design, inclusive eu tenho uma amiga que é arquiteta, ela se formou arquiteta e ela trabalha com a produção de jogos. Por quê? Porque nós entendemos um pouco da espacialidade para trabalhar com a realidade digital, realidade virtual. Então, realmente, nós temos vários nichos de mercado para trabalhar e eu acredito que, apesar de, às vezes, assustar ver tantos nichos, isso dá muitas oportunidades para sair um pouco de algum mercado que está muito acumulado ou que você não se encontra tanto para ir
para algum outro nicho que você vai se encontrar mais e ter mais sucesso dentro da profissão, né? Uhum. Até essa questão que muito se debate, né, do generalista, especialista, eu particularmente acredito que é um pouco de cada, vamos dizer assim. Eu acho importante você ser generalista ao ponto de você ter um pouco de noção de tudo que você que engloba ali o que você faz, mas você tem que ser especialista para você realmente ter conseguir se aprofundar, para você conseguir ter realmente o know-how, né, para fazer uma atividade específica, seja na arquitetura comercial, por exemplo. Mas tudo que me engloba ali, eu acho importante a gente saber. Então, sempre é importante a gente buscar conhecimento, saber das novidades no mercado, saber por cima das coisas que existem, até porque eu acho que, de certa forma, é uma maneira, assim, da gente acabar não ser passada para trás, né? Exatamente. Então, nós como arquitetos, né, designers também, a gente trabalha em grandes equipes. Então, sempre são equipes multidisciplinares, tem pessoas de várias áreas. Então, eu acho que tem a importância de você ter uma noção daquilo. Com certeza. Porque a pessoa que vai ser especialista e vai fazer muito melhor aquilo do que você, né, de repente, mas você tem uma noção do que é aquilo, você tem uma noção que aquilo vai agregar no que você é especialista. Então, eu particularmente tenho essa opinião de que é importante, sim, mas com certeza, né, se especializar é o que faz você conseguir ter realmente um diferencial no mercado, né? Sem dúvida. Eu acho que essa questão de ser generalista, todas as profissões hoje em dia também você tem que ter essa flexibilidade, você tem que entender um pouco de tudo. Mas como nós temos várias demandas hoje em dia, você não faz somente projeto, você tem que estar presente no digital, tem que estar presente um bom financeiro, tudo isso para se manter no mercado. Se você tentar abranger tudo, ser especialista em tudo não se torna mais viável. Então, o ideal é sim você entender um pouco de tudo, mas ser especialista na tua área e, quem sabe, daí trabalhar dentro de uma equipe multidisciplinar para que tenham empreendimentos de sucesso, né? Uhum. Professora, vamos fazer um bate-bola aqui, então, e trazer para o pessoal, né, algumas dessas, depois dessa nossa introdução, né, algumas dessas possibilidades. Então, eu, por exemplo, trago que uma das possibilidades o arquiteto, né, urbanista, ele trabalhar com saúde, bem-estar e neurociências. Então, o que seria isso, né? Ele pode, por exemplo, trabalhar num ambiente hospitalar, voltado para clínicas, né? Muitas clínicas médicas, clínicas odontológicas, clínicas no geral na área da saúde, que envolve, né, especificidades, tanto na questão técnica do projeto, e tanto em normativas específicas que você tem que saber, quanto na questão do própria estética do projeto, né? Então, por exemplo, tem que ser algo estanque, algo higiênico, mas também tem que a estética atender essa questão da neurociência. Então, o que aquele ambiente pode impactar da minha recuperação, na minha saúde, se eu estiver, por exemplo, em uma clínica oncológica, em algum ambiente de recuperação, né? O quanto o ambiente, tanto a arquitetura quanto o próprio paisagismo do espaço, o quanto que isso não pode, né, facilitar na saúde e tanto no bem-estar, né? Então, nas nossas residências, né, não são ambientes específicos hospitalares, mas acho que entra um pouco disso também. Com certeza. E eu acredito que um profissional que ele seja especialista com arquitetura relacionada à neurociência ou essa questão de saúde, ele tendo esse diferencial, como você falou, ele não vai trabalhar somente, às vezes, com ambientes de assistência à saúde. Hoje em dia, a saúde mental, ela é um tema que está em alta porque é algo que todos nós estamos sentindo, né? Uma sociedade que está se sentindo cansada. Então, sim, a arquitetura bem pensada para dentro disso, em todos os tipos de ambiente da nossa convivência no dia a dia, ela vai ser um diferencial de mercado também, um arquiteto que souber trabalhar com tornar os ambientes dos nossos cotidianos mais saudáveis, né? Com certeza. O que mais, professora, pode ser uma possibilidade de atuação dos arquitetos? Levando em consideração até mesmo essa questão da própria neurociência, mas às vezes para a pessoa que não quer trabalhar exatamente com a parte de saúde, nós temos também a parte da neurociência que cuida com a questão do marketing. Hoje o marketing é tão falado, E quando a gente fala em marketing, um arquiteto que trabalha com marketing já fica pensando talvez em rede social, isso e aquilo. Mas não, o arquiteto ele pode ajudar muito em ambientes comerciais, se ele souber a entender a neurociência, como que ela trabalha nessa parte de consumo, nessa parte de marketing, para ajudar as marcas a se fazerem presentes no mercado. Por exemplo, existem marcas que você, por passar na frente da loja, você já reconhece. E às vezes são
por situações assim que não são somente de arquitetura, mas de todo o ambiente. Como, por exemplo, a Melissa, que tem o cheirinho específico da loja. Isso é algo que foi pensado com a equipe de marketing, com a equipe de arquitetura, com a equipe... Então, o arquiteto que quiser se especializar também nessa área, a área comercial, ela está sempre procurando como fidelizar aquele cliente, e a identidade da marca, ela tem que ser lida também no ambiente em si, né? Então, é muito importante também, é um outro nicho de mercado, né? A arquitetura comercial, já saindo um pouco daquela área da saúde, né? É visual merchandising, né, professora? Onde tem essas estratégias, realmente, né? São estratégias projetuais voltadas para que os clientes comprem, se identifiquem com a marca, né? Como você comentou do cheiro. E a parte de projetar com essas técnicas, né, da própria neurociência dentro desse visual merchandising, eles mudam muito, às vezes, para um ambiente que é comercial, para uma loja de calçados, como eu usei no primeiro exemplo, quanto para uma outra loja que vai ser um fast food, por exemplo. Então, é muito interessante você ser especialista nisso, porque você vai conseguir interagir melhor com cores, com som ambiente, com N questões do próprio produto que vai ser comercializado, melhor do que, às vezes, um profissional que não tem essa especialização. Então, por isso que é interessante ir para um nicho de mercado, que daí você se diferencia. A gente percebe, né, professora, um bom projeto, assim, com visual merchandising, assim, você não precisa nem ver qual é a loja, olhar o nome, né, enfim. Só pelo estilo, pelas cores, pela própria arquitetura mesmo da loja, você já, mal bate o olho e já sabe que loja que é, né? Exatamente. E existem tipos de loja que você gosta de entrar só para dar uma olhadinha, porque você se sente bem dentro daquele ambiente. Sim. Então, esse é o trabalho do arquiteto junto com o pessoal do marketing, de entender melhor como funciona todas essas ambientações conforme o que a gente sente, né? Tratando, assim, dos espaços internos, tem também, né, uma opção para o profissional se especializar em arquitetura de interiores e lighting design. A arquitetura de interiores, acho que acaba sendo, né, o que grande parte dos profissionais que estão aí no mercado vão, né? Então, grande parte de quem, né, se gradua, finaliza ali sua faculdade, acaba indo realmente para essa área de interiores. E se especializar nisso, mesmo tendo muita gente que vai, é algo interessante, porque o interiores ele pode englobar, como a gente viu, a questão da saúde, do comercial, residencial, corporativo, né? Então, tem diversas áreas que pode englobar interiores. Então, não necessariamente que você vai acabar indo para um residencial, para isso ou aquilo. E o lighting design, ele realmente é algo muito importante que complementa isso, né, professora? Porque a iluminação também tem total relação com a neurociência, né? Com certeza. Então, o ciclo circadiano interfere na questão da iluminação. A forma que você vai aplicar a iluminação naquele ambiente, seja ele comercial, né, como a gente comentou, seja residencial, corporativo, isso vai influenciar totalmente o bem-estar das pessoas. Então, olha como uma área acaba tendo relação também com a outra, né, com as outras que a gente comentou. Com certeza. E, assim, nessa parte do interiores é muito interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, é a área que a gente acaba sendo muito nichado, e também é uma área que, dependendo do público, eles meio que não dão tanto valor, assim. Alguma parte do público acaba procurando o arquiteto porque não conseguiu visualizar como aquela imagem do Pinterest ficaria na casa dele. Então, o profissional que ele se especializa em arquitetura de interiores e principalmente light design, ele vai mostrar para o cliente que é muito mais do que apenas decoração ou um projeto de marcenaria. Exato. Principalmente quando a gente coloca a luz no ambiente, porque tem todo um estudo que é feito conforme o uso daquele ambiente. Então, para você se diferenciar no meio do mercado que, de certa forma, eu acredito que em algumas áreas está um pouco banalizado, isso faz total diferença. Principalmente a questão da luz, porque eu não sei... se você já chegou a reparar, mas existem projetos que estão bem padronizados em questão de luz. Parece que você entra num ambiente, você entra em outro... Vira uma receitinha de bolo, mesma coisa. Né? É a mesma receita de bolo. Existem profissionais que não sabem diferenciar tipos de luminária ou tipo de cenário que uma luz pode trazer. Porque não é só porque o ambiente... Hoje em dia, os ambientes eles são multifuncionais. E a luz ela pode ser multifuncional também, né?
Então, isso faz total diferença, assim, você entender como realmente fazer um bom detalhamento para no futuro não dar problema na sua obra. Então, tudo isso é um diferencial que vai fazer com que aquele profissional saia dessa banalização e seja procurado realmente por quem realmente procura um bom projeto de interiores de um arquiteto que vai saber projetar bem para aquela função naquele ambiente. Exato. E como você comentou, professor, o projeto de interiores não é somente a decoração, né? Não. Tem o layout, tem o estudo do espaço, tem os tipos de mobiliário diferentes, não só pensando em decoração, mas pensando no uso daquelas pessoas, pensando no residencial, né? Acredito que às vezes seja mais complexo ainda, apesar de muitas pessoas, né, acharem que é simples, porque cada família, né, cada pessoa tem uma rotina muito específica dentro da sua própria casa. Exatamente. Então, o projeto, ele deve acompanhar isso. Você tem que entender, tem que estudar cada detalhe daquele ambiente de uma forma muito aprofundada para que realmente seja funcional, né? E traga o bem-estar para essa família. Não só pensar em cores e decoração, né? Exatamente, porque se for para pensar só em cores e decoração, o próprio cliente acaba pensando que ele faz isso com Pinterest, com um marceneiro e não precisava ter contratado um arquiteto. Então, é nisso que se diferencia. Você ter aquela personalização do teu ambiente de forma que faça com que você se sinta bem, você se sinta acolhido dentro daquele ambiente, né? Professora, a gente está falando de arquitetura, né? E se a gente levar para o lado do urbanismo, dá para se especializar para essa área também, né? De cidades. Com certeza. Eu acho que o urbanismo é uma área que atrai bastante a curiosidade de muita gente. Mas muita gente pensa que, como que eu vou trabalhar com urbanismo, né? Eu acho que é para isso que serve a especialização. Porque na faculdade nós vemos bastante sobre urbanismo, mas eu acho que às vezes a gente acaba se afastando um pouco do que está acontecendo agora. E hoje em dia o urbanismo, ele, para ser feito um bom projeto, porque as cidades estão cada vez mais complexas, se usa muita tecnologia para medir os parâmetros da cidade, para conseguir utilizar esses dados que são colhidos com essa tecnologia para um projeto pensando no futuro, num futuro mais sustentável, num futuro com uma mobilidade urbana bem pensada. E para isso nós vamos precisar desses profissionais especializados e que entendam que tem toda essa questão tecnológica. São as cidades inteligentes, né, que estão tão em alta. Exatamente, que é uma necessidade, né? Eu acho que de todo mundo. Então, é uma área que eu considero, assim, muito rica, mas que às vezes pode assustar um pouquinho, né? Você acaba focando mais na área de pesquisa ou sente dificuldade, às vezes, de se adentrar no mercado, mas eu acho que quanto mais especializado você tiver nessa área, mais você vai, então, ter esse nicho para trabalhar, né? E realmente, eu considero uma área muito interessante, né? Porque, apesar de ser uma área muito ampla, é uma área que traz bastante parte de pesquisa também, né? Faz com que a gente tenha que analisar mais dados, entender melhor sobre como aquela cidade vai acontecer, né? A partir dali. Então, é muito legal, né? A pesquisa, professora, de certa forma, ela também é uma área de especialização, né? Então, a pessoa pode escolher dentre diversas áreas, como, por exemplo, as que a gente está citando, e focar na pesquisa, né? Não só na atuação no mercado em si, mas voltado para a parte acadêmica. Também é uma escolha profissional. Eu acho que depois que, por exemplo, eu entrei para a área de pesquisa também, eu analiso os projetos de forma totalmente diferente. Abre horizontes, né? Eu sou suspeita a falar, eu amo pesquisa. Abre. Você acaba tentando analisar melhor o porquê de projetar as coisas de certa forma, se vale a pena, até a tua metodologia de trabalho você começa a analisar, se vale a pena continuar trabalhando da forma que você estava trabalhando, sabe? Então, acho que é interessante. Eu sei que nem todo mundo tem tempo de abranger tudo, né? Abranger a parte da pesquisa também, mas eu acho que a pesquisa dentro do teu nicho é importante, para ver o que está sendo de novo no mercado, o que pode ser mais ágil no teu processo de trabalho para que você se mantenha competitivo. Com certeza. Eu acho que a pesquisa básica, digamos, no geral, faz parte total da nossa profissão, né? Não tem como os arquitetos, urbanistas, os designers fazerem algo sem pesquisar. E você pesquisando a fundo, como a gente está falando, no caso, uma pesquisa mais científica, é mais interessante que você consegue se aprofundar mais e realmente ter um outro olhar, né, com relação àquilo, né?
Com certeza. E o lado bom de nós termos uma área que é tão multidisciplinar e que ela acaba se envolvendo com engenharia, se envolve com design de interior, se envolve com urbanismo, se envolve com as artes, é que a pesquisa ela não precisa ser um momento de estudo só, ou um momento de pesquisar para ajudar no briefing de um cliente, no mood board. Você pode também estar consumindo coisas que tenham a ver com isso. Como, por exemplo, filmes. Tem filmes que abrangem coisas da arquitetura atual ou de gerações anteriores. Tem museus, a própria música, teatro, musicais. Toda hora você está consumindo situações que vão ajudar, às vezes, em algum projeto específico, com algum cliente específico, que você vai ter esse know-how, né? Vai ter esse processo criativo mais aguçado. Então, acho que é interessante sempre ver também o que a gente consome, né? Porque a gente acaba consumindo tanta coisa. Então, a arquitetura, ela está presente um pouquinho de tudo. Uhum. E, professora, quando a gente fala em BIM, que é o Building Information Modeling, é algo que não dá para dizer que é novidade, porque já está para ficar no mercado, né? É um novo sistema, uma nova forma de projetar, vamos falar assim, né? De uma forma bem simplória. Sim. Como se fosse uma nova forma de projetar, né? Para os arquitetos. Isso também seria uma forma de especialização. Sim, com certeza. O BIM é uma pessoa que se especializa em BIM, ou ela pode se especializar para realmente ajudar os escritórios, os que não trabalham ainda com isso, a virar essa chave, ou para fazer, inclusive, até mesmo treinamento do pessoal do escritório que ela trabalha, ou ela pode estar se especializando para virar essa chave na própria vida dela, porque a diferença do BIM é que ele carrega informações dentro daquele modelo. Então, ele vai ajudar não somente na parte dos desenhos, na parte do projeto em si, mas inclusive nas outras etapas da obra. Então, é muito importante ter esse conhecimento, né, para que você consiga lidar com esse novo mercado de forma mais simples. Às vezes, eu, por exemplo, sou suspeita porque eu sou manager em BIM. Mas, assim, eu não atuo como manager em BIM. Só que eu, por exemplo, quis fazer essa especialização para que eu entendesse melhor como o mercado vai funcionar a partir de agora. Então, pode ser que eu continue atuando na docência, mas quando eu vou fazer os meus projetos, eu já não tenho mais como não adentrar dentro dessa área. E eu acredito que isso vai ser cada vez mais necessário, pois novas tecnologias estão surgindo que vão se agregar junto com o BIM, como a própria inteligência artificial, que pode ajudar a ler alguns dados para você acrescentar dentro desse teu projeto BIM. Então, eu acredito que quem não entrar dentro desse processo BIM vai ficar realmente um pouco para trás, né? Então, quem não conseguir pelo menos entender a metodologia vai acabar ficando para trás. Com certeza. E o BIM, ele é muito mais do que softwares, né? Sim. É realmente, como você comentou, entender essa metodologia, né? É uma forma realmente diferenciada de você projetar, de gerenciar, né, também o seu próprio projeto dentro de um escritório, de uma empresa. Exatamente, a obra, a equipe, isso muda toda a metodologia, inclusive da equipe dentro do escritório. Então, por isso que tem o especialista BIM e o manager BIM. O especialista, todo mundo pensa que vai ser especialista em mexer no software X ou Y. Ele vai ter um grande conhecimento de software, mas o especialista ele tem que entender muito bem como vai funcionar a metodologia para escolher o software e qual dimensão do projeto que ele vai trabalhar. O manager, ele já vai entender da parte de gerenciamento dessa equipe. Por quê? Porque o próprio gerenciamento da equipe dentro do escritório vai mudar. A função de cada um vai mudar dentro do escritório. Então, isso se torna muito mais integrado. Integrado, cada um tendo sua função, mas se torna muito mais integrado e mais linear também. Não vai, o gerente BIM, ele vai conversar com o especialista, mas eles não vão ter uma posição hierárquica tão diferenciada assim.
né? Um vai responder para o outro, mas não vai ser diferente do que hoje a gente tem um desenhista e um engenheiro, entendeu? Então... É que o manager BIM é, como você disse, essa questão do gerenciamento, ele gerencia as próprias equipes, né? como então, um por líder. exemplo, o escritório de arquitetura, mas dentro daquele mesmo modelo federado, né? Aquele arquivo compartilhado, vai ter o pessoal do escritório de engenharia ou de outros locais trabalhando tudo ao mesmo tempo. Vai ser um pouco mais complexo. Né? Exatamente, vai ser um pouco mais complexo, mas algumas empresas já trabalham dessa forma, até porque os projetos também estão mais complexos. Vamos usar um exemplo de um aeroporto. Um aeroporto que você projetava, sei lá, 100 anos atrás, era de um tamanho. O aeroporto que você projeta agora, se ele for internacional, ele é imensamente mais complexo. Então, se você não trabalhar com BIM, talvez se torne inviável ou o custo extremamente alto para fazer a produção daquela obra. E o próprio governo também, né? O próprio governo, ele tem incentivado o BIM. Então, por exemplo, nós estamos aqui no Paraná, existe uma estratégia BIM Paraná. Eles exigem que você entregue os projetos, né? Se você vai fazer projetos públicos para... concursos, enfim, o que for, eles exigem que isso seja feito no BIM. Assim como em outros estados, em Santa Catarina também tem, São Paulo também tem. Então, o Brasil como um todo, assim como também outros países, né, incentivam dentro do próprio governo que você realmente tenha essa aplicabilidade cada vez maior do BIM, né, para facilitar realmente o trabalho, né, certo? O trabalho dos acaba gerando menos erros É. no final, para quem vai construir mesmo. Então, isso partir do governo é muito importante, porque daí ele mesmo vai ter menos erros no processo de construção, né? Tem mais transparência e tudo mais, né? E falando em construção, um gerenciamento de obras também é uma forma de especialização. Com certeza, sem dúvidas, porque é uma necessidade cada vez mais presente no mercado, porque o mercado está exigindo obras mais rápidas, com um custo-benefício melhor, com uma tecnologia aplicada. Então, ter uma pessoa que entenda como vai funcionar aquela obra é extremamente importante. Não dá mais para deixar somente na mão de quem vai executar. Por mais que eles saibam ler projetos, tenham anos de experiência, acontecem muitos erros. Eu acho que todo mundo... Infelizmente, o sinônimo de obra é dor de cabeça, né? Isso é muito triste. A obra é uma orquestra, né? Tem muitos pontos e pessoas diferentes e áreas diferentes para você gerir. Então, é importante ter alguém para amarrar tudo isso, né? De uma forma mais tranquila, né? Porque, realmente, fala obra, o pessoal já... Ai, não. Com certeza. E um profissional que seja especialista nisso, eu acho que ele vai chegar um momento, se já não chegou, dele ser indispensável nas obras. Desde obras de pequeno porte, principalmente em obras de grande porte, né? E, professora, a gente até comentou lá no comecinho, quando a gente falou de saúde, bem-estar, tem a questão do paisagismo também, né? O arquiteto, ele também é paisagista, né? E pode se especializar, né, mais ainda, além do conhecimento da graduação, também nessa área. Com certeza. É uma área que eu acredito que não tem tanta procura, assim, para os profissionais que se formam, mas é uma área que tem muito mercado. Principalmente agora que, junto com a sustentabilidade, né, se vende um pouco a questão do verde, né? Então, a importância dos jardins integrados com a arquitetura estão se fazendo cada vez mais importantes, tanto nas cidades. O paisagismo, ele tem também essa questão da escala, né? Então, tanto um paisagismo dentro de um apartamento, né? Que hoje em dia muita gente está morando em apartamentos e às vezes cada vez menores. Isso tem influenciado, inclusive, na nossa saúde. Então, o paisagismo pode se fazer presente, quanto num projeto de uma cidade, né? Ele se faz extremamente importante, um projeto bem pensado. E o projeto de paisagismo, ele não é somente estético, né? Dependendo principalmente dependendo da escala, né? Dependendo... Se for numa cidade, como vai ser pensado esse paisagismo vai ter outras funções. Influencia no microclima, né? No microclima, na questão, às vezes, até de as enchentes, ajudar nessas questões. Então, ele é um projeto que ele também demanda bastante detalhamento, bastante trabalho, mas além de embelezar, ele causa muitos benefícios, né? Para a nossa sociedade como um todo.
Então, eu acho que é uma área bem interessante. Eu conheço também um pessoal que trabalha somente com paisagismo e tem uma demanda grande. A gente pensa que às vezes não vai ter, que, meu Deus, tem aquele preconceito de, meu Deus, vou trabalhar com jardim. Não, gente, não é nada disso. Inclusive, grandes construtoras, eles geralmente procuram escritórios especialistas nisso para trabalhar com paisagismo das suas edificações, construtoras assim maiores, mais modernas, que hoje em dia também ele está se interligando mais com os projetos dos prédios mesmo, porque conforme as cidades estão ficando cada vez mais verticais, também está tendo a necessidade, né? Eles aquele edifício estufa, ele não está mais sendo muito bem aceito, né? Então, a gente vê já a interligação ali com o paisagismo. E se aproxima também da arquitetura sustentável. Com certeza, porque eu vejo como uma necessidade extremamente alta melhorar o paisagismo no centro das cidades, porque vira uma ilha de calor. Não tem como comparar a temperatura que tem em áreas mais afastadas com a temperatura que tem no centro da cidade. Isso que às vezes no centro da cidade nós temos alguns parques, tudo, mas eu acredito que ainda não é o suficiente, que pensar nesse paisagismo ainda se faz muito necessário. E da mesma forma que o paisagismo ele pode facilitar, melhorar as condições ambientais, né, da nossa cidade, que isso melhora o bem-estar das pessoas, da população e tudo mais, a arquitetura também pode ser sustentável e ter esse lado realmente de melhorar a situação, né, da cidade. Porque, por exemplo, se a gente pensar de uma forma simples, aqueles prédios extremamente espelhados que refletem o calor para a cidade, não é uma forma sustentável daquele edifício estar dentro daquela cidade. Então, ele poderia ser pensado de uma forma diferente, que não gerasse calor para outros locais, né? Já teve até caso de carro derretido. Sim. Que refletiu disso. Então, assim, é uma forma simples que a gente pode pensar da arquitetura sustentável. Inclusive, tem todas as certificações também ambientais. Então, tem a LEED, tem a Aqua, tem diversas certificações internacionais que dão muito mais valor para o projeto. Com certeza. Né? Então, se você faz um projeto dentro de umas diretrizes sustentáveis, do qual essa certificação garante que aquele projeto é sustentável, são várias, né, as diretrizes, isso traz valor ao seu projeto, valor, inclusive, não só o valor agregado, mas o valor de mercado. Então, ele pode ser vendido, né, com a questão imobiliária, de uma forma mais cara, né, com maior valor, e também, que é o foco, né, mas também a gente tem que analisar todas essas partes, ele é mais sustentável, então ele vai ter um menor impacto ambiental. Então, por exemplo, ele vai auxiliar ali na coleta da água, no gasto que todo ele vai ter de eletricidade e tudo mais, então ele acaba tendo uma menor pegada ambiental. Então, acho que isso dentro com o paisagismo também ali são formas interessantes de especialização, visto que, né, o nosso mundo, o pessoal está tendo uma onda de calor aí, né, em vários locais, muita gente está vendo, cada vez a gente sente mais na pele essas mudanças climáticas, né? Com certeza. E, infelizmente, só tende a piorar. Então, o que a gente puder fazer dentro, né, do nosso quadradinho é excelente. Então, a gente, como profissionais da arquitetura e do urbanismo, a gente puder, dentro das nossas atividades, dentro do nosso trabalho, a gente tornar tudo um pouco mais sustentável, se cada um fizer isso no seu quadradinho, tudo se torna muito melhor, né? Eu acredito que o arquiteto e o designer, eles têm um poder um pouquinho maior, né, dentro dessa área da sustentabilidade. Porque a gente consegue, num projeto bem pensado, isso ainda saindo até da questão das certificações. Mas se você fizer um projeto bem pensado, no conforto ambiental, na sustentabilidade, você vai trazer mais conforto para aquela família e um ambiente, uma casa mais sustentável. Gente, se a gente for pensar, se 1000 arquitetos fizerem isso, em 1000 projetos, já é um impacto um pouco maior do que o que a gente pode fazer além do dia a dia de separar lixo, coisas que são mais dentro do nosso possível, né? Então, eu acredito que a gente tem grande impacto, isso sem contar os arquitetos urbanistas, que daí os que trabalham com projeto urbano, que tem uma escala maior. Grande impacto nas cidades, né? E eu acredito também que, assim, para quem fez faculdade de arquitetura, a gente sempre foi na tríade da arquitetura, né? Que era Venustas, Utilitas e Firmitas, que era forma, função e beleza.
Então, desde aquela época, eu já ouvi falar que isso já ia virar um quadrante, né? Que a sustentabilidade ia entrar nisso. E eu acredito que está, assim, porque a gente escuta sobre sustentabilidade em tudo. Moda sustentável, copinho sustentável. Então, na arquitetura isso não é diferente. Só que isso não é só aquela embalagem verde. A gente realmente consegue fazer algo. Exato. Eu acho que muita gente pode acabar pensando, ai, a sustentabilidade já está batido. Mas, assim, a gente sente no dia a dia, só né? vai aumentar, né? A Exatamente. procura de profissionais voltados para isso. E vai ter o profissional que ele vai... Isso vai ser eu acredito que vai ser uma necessidade. Não vai ter só a questão de você ser especialista. Você vai ter que colocar isso nos projetos. Então, não quer dizer que você vai ter que lidar com as certificações. Se você lidar com as certificações, você vai ter o mercado dos prédios que vão procurar para ter uma certificação, para alcançar um certo mercado imobiliário. Mas, para quem não tem, também tem aquele público mais sustentável, aquele público que quer uma casa mais verde, uma casa mais... Mas, no mínimo, você vai ter que projetar uma casa confortável. E para uma casa confortável, hoje em dia, nem os ar-condicionados estão dando conta. Então, se você não colocar práticas sustentáveis, vai ficar insustentável permanecer dentro dos ambientes. E se a gente falar, professora, também de arte? A arquitetura tem tudo a ver com arte, restauro, que também envolve isso, né? Então, também são possibilidades de atuação do arquiteto. Com certeza. E eu acho que, assim, no Brasil isso vai ser bastante crescente. Por quê? Lá fora, esse já é um mercado bem abrangente, porque os países lá fora, muitos são mais antigos. E eles preservam muito as construções, muito a história do local. Às vezes aqui, em alguns lugares, a gente não tem tanto isso, mas eu acredito que isso vai ser uma demanda. Por quê? Porque o nosso mercado imobiliário ele já está ficando um pouco saturado. Então, a reforma mesmo já é uma coisa muito, muito presente. Eu acredito que o restauro também. E o restauro ele já tem algumas especificidades, né? E você manter aquela história, isso pode no futuro, inclusive, gerar uma demanda cada vez maior para turismo, para outros mercados. Então, ele é um projeto que ele demanda uma especialização mesmo, você entender melhor sobre aquela história. E a gente enxerga muito isso, professora, no centro das cidades. Das grandes cidades, né? São Paulo tem vários casos assim, Curitiba, onde a gente está também, tem muitos casos, de que as edificações antigas do centro, que geralmente a cidade inicia, né, sua história ali pelo centro, elas estão sendo abandonadas. Sim. Então, a gente está ficando com muitas edificações que, inclusive, correm risco, né? De tombar, de ter algum problema, né, para o pessoal, porque ela não tem uma manutenção adequada, porque ela está abandonada, ela não está sendo utilizada. Então, se for feito um restauro adequado, né, um cuidado ali, um retrofit, de repente trazer um novo uso para aquela edificação. Com certeza. Inclusive, ia melhorar muito a situação nos centros, né? Então, as edificações abandonadas realmente têm vários riscos, né, para diversas formas. E é uma resposta tão legal a gente usar o restauro nesse tipo de edificação, porque você tira aquela periculosidade, aquela violência, talvez, daquele local, aquela sensação. Assim, eu não sei você, mas, por exemplo, quando eu vou num restaurante, vamos usar um restaurante. Quando eu vou num restaurante, a gente sabe que comer em restaurante, nem um restaurante é barato, né? Então, você ir somente comer num restaurante, você pensa, que canseira. Agora, se você vai em algum lugar que, além de uma comida boa, ele te oferece um ambiente que contém história, que contém um ambiente aconchegante, contém alguma coisa que... Às vezes, uma pessoa que gosta de algo mais... não sei, que gosta dessa parte de história, ele poder ir, além de ir no restaurante, ir um restaurante que foi implantado dentro de uma casa X ou Y. Sim, agrega valor, né, ao negócio. Com certeza. Em São Paulo, eu fui na casa do Vila Nova Artigas, que é um restaurante. Eu fiquei encantada, porque além de comer uma comida gostosa, eu né, sou arquiteta, gosto de ver coisas de arquitetura, eu achei lindíssimo, um paisagismo impecável. Para mim, foi outra experiência do que em outro restaurante comum, entendeu? É maravilhoso então, mesmo. Você acaba transformando, educando, porque você não só... Você consome informação, né? Informação de qualidade também. Então, eu acredito que o restauro ele pode transformar muito os centros das cidades, assim. Com em certeza. Cidades mais confortáveis, mais educadoras, assim, sabe? Com certeza.
Muito legal, professora. Infelizmente, nosso tempo já está acabando. Tão rapidinho, foi tão gostoso. Pois é, agradeço muito a sua presença. Obrigada por ter compartilhado um pouco, né, dos seus conhecimentos aqui com a gente, das possibilidades, né, para quem é da área está acompanhando a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Falar de arquitetura e das áreas de atuação é sempre muito, muito bom para mim, porque realmente, às vezes a gente sai, né, meio perdido. E a gente tem tanto mercado, tem tanta coisa interessante para a gente fazer. Eu acho que cada um tem ali o seu nicho que vai ser muito feliz dentro da profissão ali, fazendo diferença ainda na sociedade. Com certeza. E esses tópicos, né, essas especializações que a gente trouxe hoje, né, essas possibilidades de atuações, são só algumas, né? Então tem muito mais, é só para dar uma ilustrada para vocês. Eu aproveito para convidar vocês a conhecerem os cursos de pós-graduação ali da Uninter, os quais eu coordeno, tem a professora Charliza também como tutora. Nós temos cursos em todas essas áreas que a gente comentou e muito mais também, que nem dá tempo da gente falar aqui no programa. Então convido vocês a acessarem uninter.com/pós-graduação e conheçam os nossos cursos ali da área de arquitetura e design. Agradeço a presença de vocês neste programa e muito obrigado por essa audiência aqui no Por Dentro da Pós.